Bem-vindos à nossa nona videoaula sobre programação da ESP32 utilizando a IDE Arduino. Na aula de hoje, nós iremos ver como faz para fazer com que um pino da ESP possa se tornar uma entrada analógica. Vamos relembrar o que é uma ADC, vamos entender como é que relaciona o valor de tensão do pino com o valor da leitura do ADC e veremos um código exemplo. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e clicar no sininho, assim você sempre será notificado quando houver conteúdo novo no canal. Vamos lá? O que é um ADC? Como você talvez lembre, um ADC é um conversor analógico para digital. É um recurso muito útil que converte uma tensão analógica de um pino em um número digital. Ao converter o mundo analógico para o mundo digital, podemos começar a usar a eletrônica para fazer uma interface com o mundo analógico ao nosso redor. Nem todos os pinos de um microcontrolador têm capacidade de fazer conversão analógica para digital. Na placa da ESP32, esses pinos podem ser observados no nosso mapa de pinos. No caso deste exemplo, você notará que há aqui alguns retângulos que são verde escuro com a sigla ADC. Então nós temos aí vários pinos ADC 0, 3, 6, 7, 4, 5, depende da sua versão da ESP32. Os ADCs podem variar bastante de um microcontrolador para outro. O ADC da ESP é um ADC de 12 bits. Isso significa que ele tem capacidade de detectar 4096 níveis lógicos discretos, ou seja, 2 elevado a 12. Alguns microcontroladores têm ADCs com mais, outros com menos poder de resolução. Alguns de 8 bits, outros de 16, mas no caso da ESP é um ADC de 12 bits. O modo como um ADC funciona é bastante complexo, conforme nós vimos na aula passada. Existem muitas maneiras de fazer este efeito, mas a técnica mais utilizada é onde você pega um capacitor interno e carrega, você associa um pino e carrega, depois você mede o tempo necessário para descarregar através de um resistor que também é interno. Daí o microcontrolador passa a monitorar o número de ciclos de clock que se passam antes que o capacitor seja descarregado. Esse número de ciclos é o número que retorna quando o ADC estiver concluído. Algo muito interessante de lembrar, ou agora de saber, é que o ADC da ESP ele não é linear. Então talvez idealmente você esperaria um comportamento linear ao usar os pinos da ESP32. No entanto, isso não acontece. O que você terá é um comportamento conforme o gráfico que você está observando aí na tela. Esse comportamento significa que o seu ESP32 ele não é capaz de distinguir 3,3 de 3,2 volts. Você vai obter o mesmo valor para as duas tensões, que no caso aí é 4095. O mesmo acontece com valores de tensão muito baixos. Então, para 0 volts ou 0,1, você obtém o mesmo valor, que é 0. Você deve ter isso em mente, quando você for usar a ESP32 no ADC. Então, há uma grande discussão entre os vários meios, os vários fóruns que falam da ESP32, e até há uma forma de corrigir isso. Também nós veremos em aulas posteriores, mais à frente nós vamos ver isso. Mas vamos entender agora um pouco sobre como é a forma de relacionar tensão ao valor de leitura ADC. Então nós temos aqui uma sequência de passos que é bem simples de entender. Então aqui a resolução do ADC, no nosso caso uma resolução de 12 bits. Se fosse outra resolução, poderia colocar, mas a gente está fazendo uma conta específica para essa placa. Então se é 12 bits, dá 4096 níveis discretos, de 0 a 4095, então eu coloquei aqui o número 4095. Tensão do sistema, no caso da ESP, 3,3 volts. Leitura do ADC. Então, a leitura do ADC vai ser o número que ela vai atribuir mediante um valor de tensão lida. Nesse caso aqui, eu vou supor que o pino esteja lendo 2,12 volts. Então, se eu tenho 2,12 volts de tensão no pino da ESP, qual é o valor que ela vai reportar
como leitura DC. Então a conta é assim, ó, 4.095 dividido por 3,3 vezes 2,12 volts vai dar esse valor, que é o valor de X, que no nosso caso é de 2.631. Então isso vale para você descobrir qualquer valor que você quiser em relação a uma leitura ADC. E agora nós teremos um exemplo do ADC da ESP32. Então, para esse exemplo, nós vamos usar um potenciômetro e na extremidade nós vamos fazer o seguinte: uma das extremidades vai estar associada ao GND, que é o 0 volts, a outra extremidade vai estar associada ao VCC, que no nosso caso é 3,3 volts, e no pino do meio nós vamos ter aí a leitura no pino 12. Então nós vamos transformar a GPIO 12 da ESP32 em um pino analógico. Então como é que isso vai ficar? Fizemos um programa e nesse programa nós vamos fazer os seguintes passos. Primeira coisa, pin mode 12 input. Então eu estou transformando o pino 12 em uma entrada. Nós estamos usando o método pin mode para isso. Estamos transformando o pino 12 em uma entrada. Logo em seguida, nós estamos inicializando ou nós estamos ligando a conversão serial do sistema. Isso não tem nada a ver com conversão ADC, mas para esse programa, para esse exemplo, nós vamos usar para que você consiga observar essa variação na leitura da ESP. Então, esse assunto sobre serial nós vamos abordar em aulas à frente, mas é para isso que está aí nesse programa, né, no nosso código. No nosso loop infinito, que é o que a gente já sabe, é a parte do código que sempre está se repetindo, nós criamos uma variável chamada leitura ADC. Nós estamos atribuindo para essa leitura ADC a leitura analógica do pino 12. Então note, até aqui nós conhecíamos o método digital read, onde nós fazíamos a leitura de uma entrada sobre se ela estava acionada ou não. Agora a gente está usando analog read, ou seja, agora a gente consegue fazer leituras intermediárias desse pino, que no caso é o pino 12. Fez a leitura intermediária, guarda o valor dentro da variável leitura ADC. Daí nós imprimiremos no monitor serial a expressão leitura ADC e em seguida nós imprimiremos o valor da variável leitura ADC, que já está carregada com o valor convertido. Daí nós faremos um delay, uma pausa de meio segundo e reinicia todo o processo. Então a cada meio segundo nós iremos fazer a leitura analógica do pino 12, aliás, da GPIO 12. Vamos ver como é que isso aí fica na prática? E aqui, galera, nós estamos fazendo a montagem, conforme nós falamos no nosso vídeo, né? Então tá aqui, ó. O fio vermelho está no 3,3 e o fio preto está no GND. O fio amarelo está aqui no pino 12. Então nós estamos alimentando aqui a nossa plaquinha companheira das aulas. Então o fio preto está aqui no 0, o fio vermelho no 5 volts e o fio amarelo aqui está no pote, né, que é o nosso potenciômetro. Nós carregamos aqui nosso programa e aqui está o nosso monitor serial. Então notem que aqui o potenciômetro está totalmente fechado, está marcando 0. À medida que nós vamos abrindo aqui esse potenciômetro, né, vamos girando, observem que vai aumentando o valor ali da leitura ADC no nosso monitor serial. Então nós vamos aumentando e vai chegar até o valor máximo de 4.095. Chegou no valor de 4.095, lembrando que essa tela ela atualiza a cada meio segundo. Daí a gente começa a voltar o potenciômetro de novo e o valor começa a diminuir também. Ok, pessoal? Então aí está a comprovação de como funciona a nossa leitura analógica. Obrigado por ficar comigo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, clica lá no sininho, ativa as notificações. Um abraço e até a próxima.